Neste momento, agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede, privilégio de poder entrar pela porta do Senhor, para uma vez mais adorar o nome dEle, que é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quero aqui agradecer nossas irmãs da mesa de oração, agradecer o Gabriel, amigo que nos antecedeu, foi um canal para que pudéssemos estar aqui, agradecer a nossa liderança maior, nosso bispo, nossa bispa, agradecer a líder da mesa de oração, a Meire, uma das líderes, tá bom? A oportunidade que nos é confiada. Chamo o presbítero Ricardo, congrego na AD Vila União da Paz, Ministério de Madureira, pastor dirigente, o pastor Cleito Virães. É uma honra poder estar aqui nessa tarde, poder ser um portador, um instrumento de Deus aqui nesse seu lugar. Amém? Queria que vocês abrissem comigo, por gentileza, Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 5, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 5. Uma história bastante conhecida de todos nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cego, manco e ressecado, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo esse deitado e sabendo que havia muito tempo, disse: queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me lance no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma o teu leito e anda. Antes de você se assentar, quero aqui, uma vez mais, orar a Deus por esta palavra. Você que está nos assistindo pela internet, receba, porque Deus tem algo para nossas vidas nesta tarde. Eu creio que Deus vai te visitar na sua casa nessa tarde. Senhor, estamos aqui para te adorar, para te engrandecer, para louvar, para exaltar o nome santo do Senhor nessa tarde. Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Agora a palavra que será ministrada, a sua própria boca de Deus falando na terra. Peço que o Senhor possa ser conosco, Senhor, e que a palavra possa alcançar os corações daqueles que aqui estão e daqueles que estão assistindo na sua casa. Que o Senhor possa falar conosco e que toda a barreira seja quebrada nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, você que já. Texto bastante conhecido. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ele tem algumas características, João, ele é bem categórico naquilo que ele descreve, porque João era o discípulo, conhecido como o discípulo do amor, e a proposta desse evangelho é apresentar Jesus como o Filho de Deus, a sua divindade, Jesus como o próprio Deus na terra. Diferente dos outros evangelhos, cada um tinha uma proposta, cada um objetivo. Mateus, ele veio para os judeus, apresentar Jesus como o rei dos judeus. O evangelho de Marcos era apresentar o nosso mestre como servo. Portanto, em Marcos 10:45 vai dizer que o Filho do Homem ele veio servir e não para ser servido. O evangelho de Lucas, a proposta é apresentar a humanidade de Cristo. E o evangelho de Jesus, como eu citei, a proposta é apresentar a sua divindade. É por isso que no capítulo de número 1 ele inicia dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era o próprio Deus. No capítulo de número 14,
a Bíblia vai dizer que Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus vai responder: Filipe, estou há tanto tempo convosco e você diz: mostra-nos o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Então perceba que o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, a proposta é apresentar a sua divindade. Tem 7 vezes Jesus expressando a palavra eu sou dentro desse Evangelho. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou a luz do mundo, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outra característica que eu encontro dentro desse Evangelho são os 7 milagres citados. O Evangelho de João, ele contém 7 milagres. O primeiro milagre é no capítulo de número 2, em Caná da Galileia. O segundo milagre, se encontramos no Evangelho, capítulo de número 4, que é a cura do filho do oficial do rei. O capítulo de número 5 é a cura que nós acabamos de mencionar, a cura do paralítico. No capítulo de número 6, a multiplicação. Capítulo de número 11, a ressurreição de Lázaro. E no capítulo de número 9, a cura de um cego de nascença. Outro ponto que também chama atenção, Gabriel, é o encontro que ele tem com Nicodemos. Ele tem um encontro com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos é mestre em Israel, é alguém intelectual que entende da lei, mas a palavra de Jesus para Nicodemos é necessário tu nascer de novo. Outra coisa que me chama a atenção dentro desse evangelho é o encontro que ele tem com a mulher samaritana. A Bíblia diz que ela vai ao poço buscar água, e Jesus marca aquele encontro com ela, senta no poço, a própria fonte começa a conversar. Após Jesus ter um diálogo com aquela mulher, a Bíblia vai mencionar para nós que aquela mulher tem a sua vida transformada, porque todo aquele que tem um encontro verdadeiro com ele tem a vida transformada. Todo aquele que tem um verdadeiro encontro já não é mais a mesma pessoa. Qual era o propósito de Cristo? Salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Filho do Homem não veio senão com essa finalidade, com esse propósito. Então perceba que é alguém que tem uma direção, é alguém que tem um propósito, é alguém que veio enviado de Deus, é o próprio Deus na terra, com o objetivo de salvar os doentes da casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. A Bíblia conta para nós, no capítulo de número 5, que nós mencionamos que há uma festa em Jerusalém. Perceba que a cultura judaica, eles eram festeiros, todos eles gostavam de festejar. As pessoas estão indo se alegrar, porque eles estão indo cumprir um ritual religioso daquele lugar, daquele ambiente. Então, pessoas se reuniam de vários lugares para poder festejarem, para poder se alegrarem, para poder sacrificar. Mas mesmo, aleluia, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, 2 cenários diferentes. Um cenário é um lugar onde pessoas se reúnem para poder festejar. Pessoas indo numa direção para poder se alegrar. Mas no mesmo ambiente, nós encontramos outro cenário. E que cenário é esse, Ricardo? O cenário é o tanque de Betesda, que significa a casa de misericórdia. Perceba que enquanto no ambiente, ou no mesmo ambiente, há pessoas que têm motivo para adorar, há pessoas que têm motivo para se alegrar, há pessoas que têm motivo para festejar. No mesmo ambiente encontramos um outro cenário que tem pessoas que não têm motivo para adorar, pessoas que não têm motivos para cantar, pessoas que não têm motivos para se alegrar. Por quê, Ricardo? Porque a Bíblia menciona que aquele lugar era lugar que abrigava pessoas deficientes. Todos nós sabemos que naquela cultura, todos aqueles que possuíam uma debilidade, uma deficiência, era isolado da sociedade, era isolado da cultura judaica, saía do meio do povo. Logo, eu posso entender que ali tem pessoas que sofrem com enfermidade na alma, enfermidade espiritual e também enfermidade física. Por quê, Ricardo? Porque são pessoas que muito tempo sem um abraço, pessoas sem um convívio familiar, pessoas que não têm mais amigos, pessoas que estão isoladas da sociedade. Mas eu gosto, porque enquanto a multidão está indo numa direção, Jesus ele se destaca da multidão para poder entrar naquele ambiente. Eu posso imaginar alguém olhando e falando:
falando, eu duvido que ele vai entrar lá, ô glória, mas eu falei para vocês na introdução, que ele tinha um propósito, ele tinha uma direção, e eu gosto dele, por quê? Porque o lugar onde ninguém vai, ele vai, lugar onde ninguém quer entrar, ele entra, pessoas em que ninguém quer investir, ele investe. Eu gosto de Deus por causa disso, porque quem tem propósito, não pode ir aonde a multidão vai, quem tem direção, nem sempre vai poder andar na mesma direção da multidão. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia menciona que ele entra, e dentro desse tanque ele vai na direção de um homem. Esse homem, nós mencionamos que ele está 38 anos com a debilidade, enfermo, naquela situação. Quando Jesus se apresenta perguntando para ele, você quer ficar são? A Bíblia diz que o homem responde, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada, me lance no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Perceba que tem uma novidade de Deus para acontecer na vida daquele homem, mas o homem está com um sentimento de rejeição, o homem está com um sentimento de abandono, o homem está com um sentimento de desprezo. Por quê? Porque ele não tem ninguém que possa resolver a situação dele. Mas eu gosto de Jesus, irmão, porque é assim mesmo. Tem coisa que não é para o homem resolver, Gabriel. Eita, tem coisa que não é para o homem resolver, tem coisa que foge da alçada do homem. Deus trouxe alguém aqui nessa tarde e está falando com alguém aí na sua casa. Existem coisas na nossa vida que a terra não pode resolver, o homem não pode resolver, a finança não pode resolver. Ricardo, e quem pode resolver? Aquele que entrou no tanque de Betesda, e hoje ele entra na tua casa, ele, Eminai, Narai, subcanta, eu estou sentindo a presença dele aqui, eu estou sentindo a presença dele aqui. Alguém falou alguém olhou e falou, não tem jeito pro marido, não tem jeito pro filho, não tem jeito para ela, não tem jeito para casa dele. Jesus te trouxe aqui nesta tarde para te dizer, aonde eu entro eu mudo o cenário, aonde eu entro eu mudo a história, e hoje eu estou entrando. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Eita, eu sinto a presença do Eterno aqui. Sentimento de rejeição, sentimento de abandono, sentimento que ele sente é de desprezo, Gabriel. E bem verdade é que quando nos deparamos com uma situação difícil, um cenário desfavorável, tem um aprendizado, porque a pergunta de Jesus para ele é terapêutica, pedagógica, porque Jesus ele quer tratar a mente, quer tratar o sentimento, porque o abandono causou sentimento, aleluia, que ele precisava ser curado. Jesus quer curar a mente, quer curar a alma, quer curar o físico, oh glória. E bem verdade é que quando a gente se encontra nessa situação, muita gente abandona, muita gente despreza, muita gente rejeita, mas eu gosto dele, que enquanto a terra vira as costas, ele se apresenta. O problema é que a gente confia muito na terra, muito no homem, muito em algumas amizades. Jesus apareceu para aquele homem para te mostrar, pode a terra te deixar, pode a terra te desamparar, pode o pai e a mãe virar as costas, mas eu, Senhor teu Deus, jamais te abandonarei. Ele está dizendo para alguém aqui nessa tarde, e para alguém que está nos observando, nos assistindo em casa, ele é aquele que não te abandona. Hoje ele entra para estender a mão, e a pergunta dele para alguém é, você quer ficação? Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Ele está preso ao passado. Por quê? Porque ele está dizendo para Jesus, eu não tenho homem algum que quando a água agitada me lance no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro no meu lugar. Perceba que tem uma novidade de Deus para acontecer, mas por conta do sentimento, do passado que ele carrega, eu não tenho. Todo mundo desce, só eu que não consigo. Ele não consegue perceber que o que está diante dele é maior do que aquela água. Aleluia.
O que está diante dele é maior do que a água do tanque. O que está diante dele é a própria fonte. Enquanto ele está preocupado com a água do tanque, a fonte está falando: tu quer? Eminarai, subcanta, uramai, rabacandarábia, subiandarábia. Tem coisa que o tanque não resolve. Tem coisa que é só a fonte. Oh glória, oh glória. Eu sinto a presença dele aqui. E hoje ele está falando: tu quer beber dessa água da fonte? Tu quer beber da água da fonte? Hoje a água aqui não é do tanque. Hoje Jesus trouxe alguém aqui para dizer: o que eu tenho para você é a água da fonte. Beba dessa água nessa tarde. Beba dessa água nessa tarde. Então perceba que o passado atrapalha. O sentimento que ele carrega impede de ele, no primeiro momento, receber aquilo que Jesus tem. É mais ou menos assim, irmãos. A gente tem que ter cuidado. Porque tem alguns passados, Gabriel, que se a gente não vigiar, atrapalha o nosso presente e impede o nosso futuro. José, quando ele está com a sua vida estabilizada no Egito, quando ele passa por todos os processos, a Bíblia vai dizer em Gênesis 48, que ele tem 2 filhos. O primeiro é Manassés, que significa: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e da terra de meu pai. O segundo é Efraim, que significa: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Perceba que o primeiro é: Deus me fez esquecer. O segundo é: Deus me fez crescer. Porque eu só consigo avançar porque crescer fala de avanço, depois que eu esqueço o passado que me feriu. Mas calma aí, como a gente vai esquecer? Que esquecer é esse? Esse esquecer não é amnésia. Esse esquecer é não deixar o passado influenciar na nova vida que eu estou vivendo com ele. Eu vou repetir isso aqui: crescer significa avanço, mas eu só posso avançar depois que eu esqueça quem me feriu, depois que eu me esqueço o meu passado. Ricardo, e como esquecer o passado? É ele não ter autoridade para influenciar no meu presente e no futuro que Deus preparou para mim. Ricardo, o que tu quer dizer? Hoje Deus está dizendo para alguém: tem crescimento, tem avanço, tem crescimento para você nessa tarde. Deixa eu dar continuidade. Jesus fala para ele, e ele fala para Jesus: eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me lance no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus libera para ele: pois bem, levanta, toma a tua cama e anda. Oh glória, ele toma posse daquilo que foi liberado, pega a cama, aquilo que aprisionava, passa a carregar aquilo que carregava ele. Vou repetir isso daqui. Quando ele toma posse, aquilo que tinha um domínio sobre a vida dele passa a não ter mais. Ricardo, aonde tu quer chegar? Deus vai te dar autoridade nesta tarde para aquilo que te dominava. Tem alguns tipos de cama, sabe? Algumas camas que é o nosso pensamento que tenta nos afastar do Senhor. Algumas camas nas redes sociais que tenta ter o domínio sobre a nossa vida ao ponto de nos distanciar. Algumas camas que significa amizade, que tem a influência de poder nos afastar da presença de Deus, porque tu não consegue abrir mão da amizade, tu não consegue abrir mão da rede social, tu não consegue abrir mão de algumas coisas, algumas camas que tentam te aprisionar. Hoje Deus está te dando autoridade. Você que está em casa, levanta a tua mão para receber aquilo que te dominava. Não vai te dominar mais. Recebe a autoridade de Deus aí. Recebe toda a investida do inimigo contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua mente, contra o teu ministério. Hoje está caindo por terra. Receba agora a autoridade. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Ei, Minarai, subcanta, Urabacanda, Arábia, subiando. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Eu estou sentindo que Ele está descendo com autoridade hoje nessa tarde. E aquilo que te paralisava na cama não vai te paralisar mais. Ricardo, qual é a mensagem? Hoje é noite ou tarde de tu se levantar e começar a andar. Oh, glória!
Hoje é tarde de se levantar. Tudo aquilo que aprisionava, hoje não tem poder mais para aprisionar. Quando ele começa a andar, isso mexe comigo, eu encerro agora, estou caminhando para o final. Quando ele começa a andar, Gabriel, pega a cama. Alguém olha para ele e fala, não era aquele que estava no tanque? Não era aquele que estava aprisionado? Você que está em casa, preste atenção o que vai ser liberado aqui nesta tarde. Quando você começa a andar, porque é assim, meu pastor, enquanto a gente está paralisado, a gente não incomoda ninguém. É só a gente se levantar e começar a andar. Eminai, subir. Sabe por quê, Gabriel? Porque tem gente querendo ver o ministério parado. Tem gente que só ele que pode avançar. Tem gente que só ela pode avançar. Tem gente que não pode andar, é só ele que pode. Porque pessoas que querem ver você estabilizado. O inimigo quer ver a tua casa parada, a tua casa aprisionada. Mas nessa tarde é tarde de avançar, é tarde de se levantar, é tarde de meter a mão na espada e falar, sai da frente, diabo, porque eu tomei posse. Pega, pega, pega. Aleluia. Há uma presença de Deus muito forte aqui. Paralisado ninguém fica. Ministério parado ninguém fica. A casa perde manto na Arábia Sul, ninguém fica. Hoje é tarde de levantar. Hoje é tarde de marchar. Hoje é tarde de andar. Sai da frente, porque ninguém pode impedir. Quando Deus chama, quando Deus chama, quando Deus chama, quando Deus chama, pega, pega, pega. Eu sinto ele aqui. Isso, vai. Só quem está entendendo isso. Você aí na tua casa pode tomar posse. Pode pegar a tua cama. Deixa quem quiser questionar. Deixa quem quiser falar. A única coisa que aquele homem falou foi assim, ó. Apareceu um homem lá no tanque. E esse homem era diferente. Narai, Urabacanda, Arábia, Subcanta, Eminai. Esse homem olhou para mim e liberou uma palavra. Se você está questionando, eu não quero nem saber. Eu tomei posse daquilo que ele falou. Vai reclamar com ele, vai reclamar com ele, vai reclamar. Porque parado eu não fico. Só foi ele se levantar. Só foi ele pegar aquilo que aprisionava. Só foi ele andar que começou os levantes. Mas eu gosto, irmão, porque é assim. Todo crescimento, todo avanço, aleluia, tem perseguição, tem levante. Mas eu gosto da resposta dele, Gabriel. A resposta dele para alguém é: quando os fariseus falaram, é sábado, não pode levar a cama. Quem mandou te levar? Qual é o nome dele? Quem te deu essa autonomia? Ele falou: eu não quero nem saber. Eu só tomei posse daquilo que ele liberou. Sabe qual é o problema de muita pessoa? Que quando começa na caminhada, começa a avançar, vem os levantes, vem as perseguição. Aí tu tá dando ouvido para aquilo que estão falando. Ei, meu filho, fica com aquilo que o Senhor já liberou para a tua vida. Se Ele mandou tu levantar e mandou tu andar, toma posse e avança na presença de Deus. Eu encerro agora. É mais ou menos assim, ó. A Bíblia vai dizer que quando Jesus desce no Jordão, o céu se abre. E a Bíblia vai relatar para nós que saiu uma voz do céu, dizendo: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Em outras traduções, a quem eu tenho prazer. No mesmo capítulo, um pouquinho mais na frente, o Espírito de Deus conduz Jesus ao deserto. E a pergunta de Satanás para Jesus, a tentação é: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus: primeiro, eu já tomei posse daquilo que o céu liberou. Segundo, eu não preciso provar nada.
Por quê? Porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu vou repetir. Glória, a investida do inimigo é essa. Se tu és tentando trazer dúvida para alguém, tentando paralisar alguém, tentando trazer confusão para a vida de alguém, mas eu gosto da resposta do Senhor. Primeiro, ele tomou posse, porque o céu chegou primeiro, e eu gosto disso. Nessa parte aqui, aleluia, em toda a Bíblia, Satanás sempre chegou atrasado. Por quê? Porque o céu chegou primeiro na tua vida, o céu chegou primeiro na tua casa, o céu chegou primeiro no teu ministério. Ricardo, quando o céu chegou primeiro? Jeremias, antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Foi antes do ventre. Satanás pode bater em retirada, porque o céu chegou primeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. O céu chegou primeiro. O céu chegou primeiro. O céu chegou primeiro. Sabe qual é a raiva do diabo? Porque ele chegou atrasado. O céu chegou primeiro. Há uma proteção, e aonde o céu chega tem proteção. Aonde o céu chega tem livramento. Ei, Jesus da glória. Aonde o céu chega tem avanço, tem crescimento. Deus manda dizer para alguém nesta: toma posse daquilo que o céu já liberou para a sua vida. O céu, ele cura, pega a cama, libera para aqueles. Eu tomei posse. Se eu tomei posse, pode falar o que quiser. Se ele liberou, eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma autoridade. Ele entra no templo, Jesus encontra com ele, e a palavra de Jesus para ele é: não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Logo, podemos entender que o que ocasionou a paralisia, a enfermidade daquele homem, foi o pecado. Então todo pecado tem consequência. Glória seja dada ao nome do Senhor. A decisão é conosco. Ou a gente fica e toma posse daquilo que ele liberou, ou alguém volta para as práticas. Eu não sei você que está assistindo em casa, se ainda você não renovou uma aliança com o Senhor, mas Deus está dizendo com alguém aqui nessa tarde: fica naquilo que o céu já liberou para a tua vida. Não queira voltar para a cama, não queira voltar para o tanque. Deus te levantou, Deus resgatou a tua casa. Talvez alguém que está nos assistindo está pensando em parar, está fraco espiritualmente, está sem rumo, está sem direção, está quase largando a mão do arado. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não larga a mão do arado, não abandona a fé, não larga o Senhor, fica firme com Deus. Ele tinha esse mistério, liberou para ele. Glória, Gabriel. O Senhor tinha uma direção, o Senhor tinha um propósito. O propósito era salvar. Por isso que ele se destaca da multidão, porque ele tinha uma direção. Entrou onde ninguém quis entrar, viu alguém que perseverava, alguém que se esforçava. Porque ele se esforça. Quando eu vou, desce outro. Aleluia. Perseverança. 38 anos no mesmo lugar, mas não abandonou, não saiu. Aleluia. Porque acreditava que o milagre uma hora ia chegar. Que Deus te abençoe, irmão. A palavra para o teu coração é essa, que você possa receber essa palavra da parte de Deus, que você possa perseverar. Talvez vai demorar, talvez vocês vão ver outro irem na frente, porque ele fala: sempre que eu vou, desce outro no meu lugar. É assim mesmo, a gente tem que ter maturidade. Por quê? Porque talvez não chegou ainda, mas uma hora ele vai se apresentar. Glória seja dada ao nome do Senhor. E qual é o segredo? Perseverança. É mais ou menos assim, eu encerro agora. Pedro está lavando a rede e, aleluia, depois de uma pesca frustrada, ele não larga a rede, ele lava a rede. Quando eu largo é sinal de abandono, quando eu lavo é sinal que eu não consegui hoje, mas eu vou tentar amanhã de novo. Aí Jesus falou: só porque não largou no meio da frustração, só porque não largou no meio da dor, só porque não largou enquanto o vento estava soprando, hoje é tarde de eu me apresentar para alguém. Aqui pegou, aí ali atrás pegou também. Hoje é tarde
tarde de eu me apresentar para alguém. Por quê? Porque o céu sempre se apresenta para aqueles que perseveram. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. As palmas, louve ao Senhor, irmão. Louvado seja